Eleições 2016. A Difusora sai na frente e apresenta as propostas e o perfil dos candidatos ao governo de patrocínio. No ar, o seu candidato na Difusora. Tá ligado? Tá informado. Você ouviu na última segunda-feira, dia 29, o programa Seu Candidato na Difusora. É uma oportunidade que o Grupo Difusora de Comunicação dá à população de patrocínio de ouvir o que pensa aqueles que pleiteiam administrar a prefeitura do município. E ouvi-los falando sobre temas que assolam a população local: educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento e agronegócio. Para você que nos acompanha em áudio e vídeo pelos sites difusoranews.com.br, difusora98.com.br, Facebook da Difusora 560 e Facebook da Difusora 98, e principalmente pelas ondas da Difusora 560 e pela Difusora 98, o nosso bom dia. Nessa quinta-feira, hoje, dia 1º de setembro, já estamos recebendo o candidato ao cargo de chefe do Executivo Municipal pela coligação Renova Patrocínio, Fausto Amaral da Fonseca, e o vice, Mário Elísio Jacinto. Antes, nós queríamos rapidamente fazer aqui uma outra observação tão comum, até que, esclarecendo aos nossos ouvintes, que conforme foi combinado na semana passada, as perguntas estão sendo as mesmas para todos os candidatos, que nessa primeira etapa. Na segunda etapa, em setembro, serão outras perguntas dentre o universo de prioridades que formam o contexto administrativo no município. Vamos começar então, a partir de agora, o tempo já começa a valer, e a primeira pergunta para os nossos candidatos de hoje, na entrevista de hoje, é sobre educação, né? O setor de educação é uma das prioridades que tem preocupado e muita população em geral, devido aos problemas econômicos, sociais e políticos que passam o país. E com patrocínio não é diferente quanto ao conteúdo educacional para os próximos 4 anos. No setor urbano estão surgindo muitos bairros, alguns já quase completos, que vão precisar de escolas municipais ou estaduais. E dentro das prioridades em uma gestão municipal, em todo o governo que se preze, educação é uma das preocupações. Porque tem em seus programas de governo os nossos candidatos de hoje nessas áreas. Bom dia. Bom dia, Zé Maria, bom dia, ouvintes, bom dia, funcionários, direção da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente num momento importante, um momento democrático de debate nessa pré-eleição que acontece no dia 2 de outubro. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos eu e Mário Elísio empenhados nessa tarefa de debater com a população de Patrocínio um projeto que leve a essa população mesmo entender que é necessário fazer algo diferente que tem sido feito na política tradicionalmente. Especificamente com relação à educação, a gente entende, Zé Maria e ouvintes, que a educação ela é muito mais do que ensinar a ler e escrever, é muito mais que transferir conteúdos para as pessoas, informações para as pessoas, para que elas aprendam esses conteúdos. É uma forma que tem de criar a mentalidade cidadã, é uma forma que tem de criar, de eliminar preconceitos, é uma forma que tem de ter, até diminuir a criminalidade. Se nós pegarmos uma criança na fase infantil, na fase pequena, encaminhar para a escola, por exemplo, em tempo integral, bem orientada, de um filho de uma mãe, de um pai que tem suas tarefas diárias fora de casa, com certeza a educação estará contribuindo para criar um cidadão que não vai correr risco de estar na rua aprendendo coisas que não deve. Então a educação tem esse papel duplo, de informar, de aprender, de ensinar a pedagogia tradicional, mas muito mais que isso, de formar um cidadão. Nós sabemos muito bem pela lei que o município tem a responsabilidade do ensino básico e fundamental, do ensino infantil, ensino fundamental. O Estado está na faixa intermediária, o ensino médio, por exemplo, é da responsabilidade dele, e a União, principalmente, o ensino superior. Evidentemente que todas essas áreas podem se intercalar e alguns desses agentes assumir um papel também intermediário. Mas essa constitucionalmente é a função de cada um dos entes da União. Com base nisso, pode ter certeza, Zé, que esses bairros novos e a população de Patrocínio, que certamente cada dia está crescendo e a infraestrutura de habitação está ampliando também, é necessário que você coloque escolas, sobretudo escolas do nível infantil, do nível fundamental, próximo dessas famílias. E nós vamos trabalhar para isso, criando, instalando, implantando, desde os centros educacionais para as crianças, de 0 a 4 anos, até os 6 anos de idade, e o ensino fundamental também. É da nossa responsabilidade isso. Lógico que nós temos que implantar nessas escolas um padrão de ensino
compatível com as instalações que a gente vai instalar. Não adianta você ter um prédio muito bonito, uma série de coisas organizadas, aparentemente, se o conteúdo não está adequado. E nós achamos fundamental o ensino em tempo integral. Nós achamos que é necessário que as mães e os pais tenham a tranquilidade de deixar sua criança numa escola desde 7 da manhã até 6, 7 da noite, aprendendo português, matemática, história e tudo mais, mas mais do que isso, aprendendo a jogar, praticar esporte, jogar futebol, qualquer tipo de esporte, aprendendo música, aprendendo teatro, aprendendo atividades que envolvam a criança, anima a criança para que ela seja um menino que aprenda a conviver em grupo e aprenda alguma atividade que a anime a continuar na escola. Com isso, nós evitamos o grande risco que as crianças correm de estar na mão de pessoas que levam por desse caminho. Nós temos que acompanhar de perto, mesmo não sendo responsável o município, o ensino médio na nossa cidade. Porque nós sabemos que é da responsabilidade do Estado, mas nós temos que estar em sintonia direta com a delegacia, a Superintendência de Ensino, nós temos que estar em sintonia direta com a Secretaria de Estado da Educação, com o governador Pimentel, para garantir que haja qualidade de ensino médio também no nosso município. Nós temos que apoiar o EJA, esse ensino de jovens e adultos, para que as pessoas que não tiveram a oportunidade mais cedo de estudar, tenham a condição de estudar, se alfabetizar. Nós temos que ampliar os cursos das escolas superiores que tem em Patrocínio, seja aulas particulares ou públicas, porque nós sabemos muito bem que nós temos uma estrutura bem razoável em Patrocínio, mas nós temos que diversificar mais isso. Nós temos a FUNCEP, nós temos o IFTM, eles são entidades que têm que ser ampliada a quantidade de cursos para criar a oportunidade dos nossos jovens ficarem em Patrocínio estudando e fazendo curso superior. Ok, candidato, bom, estamos apresentando o programa O Seu Candidato na Difusora, ao vivo, na coligação Difusora 560 e Difusora 98. Vamos agora para o segundo tema, candidatos, que se relaciona ao desenvolvimento. Patrocínio, ao contrário de muitos municípios, inclusive Minas Gerais, não possui ainda uma área demarcada pela denominação de distrito industrial. Se não bastasse, isso não tem uma política clara que venha atrair novas empresas ou dar uma oportunidade para as que já estão na cidade. Amplie também as suas estruturas. Se eleito for, o que o senhor pretende fazer para desburocratizar essa situação e oportunizar empregos para a população, não só na área do fomento, mas também na preparação da população local para que tenha condições de se qualificar e disputar essas ofertas de emprego, inclusive com pessoas que possam vir de outras cidades, candidato? Pois é, Zé, nós temos uma economia de Patrocínio já com um grau de diversificação razoável. Nós temos um comércio ativo, movimentado, e temos também uma agricultura fortíssima. Nós já falamos isso aos 4 cantos, que Patrocínio é o município que mais produz café no Brasil. Nós sabemos também que ele está entre os 5, 6 maiores produtores de leite do Brasil. Para não falar na soja, na suinocultura, no milho, quer dizer, várias atividades que nós temos agrícolas que dão estabilidade à nossa economia, que faz representar no PIB patrocinense algo em torno de 80% do PIB. Nós temos também um comércio muito ativo, mas uma indústria incipiente, uma indústria pequena ainda. E é necessário incentivar isso. Por isso que eu e o Mário Elias temos conversado muito sobre isso, para que ele nos ajude nesse processo. É um caboclo patrocinense que tem uma experiência grande fora daqui também, inclusive no estado de São Paulo, morou lá bastante tempo, e pode nos ajudar a buscar empresários que querem investir no interior, investir nessa terrinha nossa boa, que tem umas condições vamos falar de clima, de água, de solo adequadas para poder implantar indústria aqui. Você sabe que indústria precisa normalmente de muita água, inclusive, para funcionar. E tem um povo trabalhador, um povo capacitado, que pouca coisa mais acrescentando em termos de treinamento e capacitação de mão de obra, especializando mais pessoal, permite que essas indústrias se instalem em Patrocínio. Eu até queria que o Mário Elias falasse alguma coisa sobre esse assunto conosco, porque nós temos que acelerar esse processo. O pessoal precisa de emprego aqui em Patrocínio. Bom dia, Zé Maria, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Prazer muito grande poder estar aqui falando a vocês sobre as nossas pretensões com a política em Patrocínio e principalmente no setor de desenvolvimento. Eu, quando me aceitei a candidatar com o Fausto, antes nós conversamos bastante sobre como seria a administração, como seria dividido, quais os setores que a gente poderia estar atuando com mais afinco. E ele me deixou bastante à vontade para que eu ficasse diretamente com ele na frente, atuando no desenvolvimento da cidade e tudo aquilo que fosse
para que trouxesse benefício para desenvolvimento de Patrocínio, tanto da nossa cidade quanto do nosso município, da zona urbana e da zona rural. Com relação aos investimentos de fora, pessoas que poderiam estar vindo para cá, eu já há muito tempo me preocupo com a cidade de Patrocínio. Eu sou patrocinense e adoro a nossa cidade, minha família é toda daqui. Eu também tenho propriedade aqui a vida toda e nunca me transferi, embora eu tenha morado fora há algum tempo. Eu já esteja bastante tempo morando aqui na fazenda e nunca transferi meu título e acho que, falei com o Fausto, se algum dia eu tiver que ser alguma coisa, na política, alguma coisa, eu teria que ser na minha cidade, para prestar serviço para meus conterrâneos. Eu quero sim trazer desenvolvimento para cá. Eu acho que o município, para poder crescer, ele tem que ter um pouco de tudo, de coisas boas. E o primeiro lugar é dar dignidade às pessoas. Como é que você dá dignidade às pessoas? É através do emprego, é através de criar uma condição para que ele possa, sozinho, construir o seu lar, sustentar o seu lar, através do emprego e através das rendas que as empresas que vêm de fora possam estar gerando. Existem muitas empresas no estado de São Paulo e outros estados que querem vir para o estado de Minas por alguma razão, e a gente conhece bastante pessoas que nós já conversamos e que disseram que caso a gente venha a ser eleito, existe uma possibilidade muito grande de estar se instalando em nosso município e, consequentemente, gerando emprego. Então, quero deixar a vocês que o nosso intuito na administração... Ok, candidato, seu tempo esgotou. Nós seguimos então com o terceiro item muito importante também, evidentemente, dentro desse contexto administrativo. E só lembrando aos nossos amigos que esse programa será reprisado pela Difusora 560, logo mais às 20 horas. E na sequência vamos para um item também importante, como já falamos, que é a zona rural. É do conhecimento de todos, né, e também dos senhores candidatos, que nosso município tem suas riquezas naturais e um representativo conceito no campo da agricultura, pecuária e do agronegócio. Temos grandes, médios e pequenos produtores que representam essa dádiva divina que poucos municípios têm. E o produtor rural exige muito pouco pelo muito que oferece à população urbana. Por exemplo, a qualidade das estradas vicinais tem sido um constante pedido dos nossos agricultores. Enfim, né, uma boa logística e apoio. O que os senhores candidatos têm aí de proposta para a zona rural, Fausto? Pois é, Zé, a agricultura é o nosso forte, nós temos um produtor competente, nós temos um pessoal que trabalha na área rural especializado. Hoje a tecnologia que tem no campo, nosso município, é copiada no Brasil inteiro pela eficiência dela. E por isso mesmo nós temos que continuar apoiando a agricultura. Nós temos que criar empresas, criar incubadoras de empresas industriais, nós temos que criar um distrito industrial para incentivar que as nossas empresas tenham uma localização adequada e as de fora possam chegar aqui também para gerar emprego, mas precisamos de preservar a qualidade da nossa agricultura, porque ela é merecedora disso. Os produtores são guerreiros, lutadores, que deram essa estabilidade econômica. Em Patrocínio você não vai falar em desemprego grande. Por quê? O Brasil todo está passando por uma fase difícil. Nós estamos com a crise econômica instalada no mundo inteiro, afetando o Brasil, e que está trazendo para as regiões industriais um grau de dificuldade maior que para a agricultura, pelo fato da agricultura estar com preço bom, inclusive exportando. Então nós temos que continuar apoiando. Para apoiar a agricultura, a gente tem que ser objetivo. Nós temos que, primeiro, é fortalecer a Secretaria de Agricultura. Não podemos ter uma secretaria subordinada a todas as outras secretarias. Ela tem que ter um papel de projeção dentro da administração municipal. Nós temos que ter uma estrutura física própria, um prédio próprio para ela, nós temos que ter um espaço para poder trabalhar adequadamente com uma equipe logicamente competente, interessada e dedicada a atender o produtor rural, inclusive transferindo para elas as máquinas de arrumar estrada, seja patrol, pá carregadeira, caminhões, porque quem entende de roça é a Secretaria de Agricultura. É ela que tem que planejar essas atividades todas. Para arrumar essas estradas, criar equipes, dividir o município por setores, quer dizer, planejar isso tudo de forma adequada. Na nossa opinião, está faltando muito planejamento na prefeitura. Então, a Secretaria de Agricultura tem que ser forte e é ela que tem que ser responsável para arrumar as estradas municipais.
Lógico que estrada não é a única coisa que o produtor precisa. Nós precisamos de continuar incentivando o programa de gesso, calcário, de organização dos produtores, o CMDRS, os conselhos comunitários, o debate com o sindicato, com cooperativas e o apoio às instituições para que possam ter um aproveitamento melhor nas suas ações junto aos produtores rurais. Mas é fundamental que a Secretaria de Agricultura tenha uma dimensão da importância que tem o negócio agrícola em Porto de Cinza. Nós sabemos que no meio rural, além da questão da produção em si, nós temos um problema de segurança pública também, que é preciso ficar atento a isso, porque os produtores rurais não podem ficar suscetíveis a crimes que estão acontecendo por aí sistematicamente. É necessário conversar com a Polícia Militar, é necessário que a gente, e a Polícia Civil, é necessário que nós, que são do Estado, e nós vamos conversar sistematicamente com o governador sobre isso, também criando a Guarda Municipal, que possa ter um trabalho complementar para liberar os policiais, tanto militar quanto civil, para poder cuidar também da área rural. Quem sabe que são áreas mais distantes, e colocar a placa nas estradas rurais para que se localize melhor, que a própria polícia se localize melhor no meio rural. Nós precisamos de trocar essas pontes de madeira para ponte de concreto, não usa isso mais, nós temos caminhões enormes passando essas pontes e quebrando, a manutenção delas é dificílima, parece uma coisa boba, mas vai resolver um monte de questões que nós temos de transporte. Você sabe que as estradas vicinais do interior do município tem um movimento louco de caminhões, de carro pequeno, o pessoal está transitando muito, e nas pontes inadequadas. As estradas nossas, nós precisamos parar de raspar a estrada e refazer a estrada, precisamos abaular essa estrada, tirar os enxurros, dar condição de transitar num tempo mais longo. Tudo isso são ações que vão ajudando a melhorar a condição de trabalho dos produtores rurais, porque, na verdade, Zé, a prefeitura ela não faz as coisas acontecer diretamente, quem faz é a população, nesse caso os produtores rurais. Ela tem que criar as condições do produtor trabalhar bem, com conforto e a tempo e a hora para poder ter uma produção e a produtividade que estão conseguindo hoje, mesmo com alguma dificuldade que está acontecendo por aí. Mas já tem mais 30 segundos ainda para complementar. Pois é, então eu acho que nesses 30 segundos, nós temos que, eu acho que é importante nós trabalharmos, a gente está falando sobre segurança pública, é necessário que a gente instale, inclusive, esse olho mágico na roça, para poder acompanhar esse trânsito de gente estranha nessa região, para facilitar o trabalho da polícia. A gente não está entrando em muito detalhe, porque o tempo é curto, mas tem um monte de ideias que nós temos para discutir com as polícias e a segurança pública no geral para resolver esse problema. Lembrando que logo mais às 20 horas será o reprise, como vem acontecendo, dessa entrevista de hoje pela difusora 560. Vamos então para o quarto tema, segurança pública, candidatos. Outro clamor constante da população, sabemos que as nossas instituições de segurança trabalham de acordo com a logística que recebem do Estado, mas como o crescimento natural da população seria necessária uma força auxiliar. E segundo apontou nossas pesquisas, a implantação da Guarda Municipal, que além de atuar na defesa do patrimônio público, auxiliaria muito na segurança da população, contando que a criação dessa força está contida na lei orgânica do município, no capítulo das disposições gerais e transitórias. Qual o projeto, senhores candidatos, desse importante e também prioritário item? Pois é, Zé, já começamos a falar isso da questão da área rural, da importância da segurança pública. Nós sabemos que, infelizmente, a criminalidade está crescendo. Essa facilidade de acesso dos criminosos, do pessoal que não faz o bem, faz o mal, acesso pela locomoção fácil, tem facilitado, inclusive na área rural, a aumento da criminalidade. Mas na cidade também. Então, a responsabilidade da segurança pública repressiva, nós sabemos que é do Estado de Minas Gerais. Então, são as polícias militar e civil que fazem esse trabalho. Mas nós temos, o município, e logicamente a administração municipal, tem o maior interesse em que as polícias funcionem bem. Nós sabemos que vira e mexe, nós descobrimos que elas falta alguma estrutura, algum apoio, de logística para poder ter uma atuação adequada. A gente pretende trabalhar e apoiar, no que for possível, a Prefeitura, esse trabalho cotidiano dos policiais. E, obviamente, com a relação que nós temos com o governador, estabelecer um contato direto com ele para que o serviço das polícias militares que melhore. A gente sabe que os policiais são dedicados, estão lutando por aí, mas tem que ter uma condição de trabalho adequada para poder funcionar. Nós queremos criar a Guarda Municipal, inclusive está na lei. Ela vai ter uma função patrimonial, não de repressão direta, mas vai ter o trabalho de cuidar do patrimônio do município para liberar a Polícia Militar e a Polícia Civil dessas atividades para poder dedicar mais ao combate ao crime. Nós temos um projeto, inclusive, da Polícia Militar que chama Projeto Olho Vivo, que nós queremos ser parceiro da Polícia Militar para instalar isso em Porto de Cinza. São as câmaras que, se por um lado vigia todo mundo, mesmo que não tenha nenhum motivo direto para isso, mas também vigia aqueles que possam iminentemente estar cometendo algum delito, trazendo alguma dificuldade para a sociedade, e facilitar o trabalho da polícia nisso.
Nós queremos ampliar essa parceria com a Polícia Militar para atuar mais na área rural também, que é preciso que se ande mais na roça. A roça está longe aqui do batalhão, é necessário estar lá mais presente. Nós queremos melhorar um detalhe que quase ninguém presta atenção, mas a própria iluminação pública do município, da cidade, da roça, facilita a ação da polícia. Se tiver escuro, é motivo de esconder marginal nesses espaços escuros. Se tiver mais iluminação, facilita a ação da polícia, porque qualquer cidadão pode perceber movimentos estranhos. Nós temos que fazer a limpeza de lote de uma forma sistemática, não podemos ter esses lotes sujos, que facilite esconder marginal nesses locais. E para isso nós temos uma proposta de um programa que a prefeitura não vai limpar de graça, não, vai cobrar uma taxa mínima, não, vai contratar, quem sabe, uma empresa para poder fazer sistematicamente e depois cobrar do cidadão que é dono do lote, porque não é justo que ele fique lá sujo, escondendo gente que está cometendo algum delito também. Nós temos que identificar as ruas e logadores de policía, que a gente anda bonito, tem uma dificuldade louca de andar, tem bairro aí que você não sabe onde é que está quem entra lá. Por que é importante identificar? Porque a polícia, quando vai procurar, quando alguém chama, tem que falar para onde é que é para ir. Então você liga numa emergência para a polícia, ela não sabe nem como é que chega lá. Por quê? Porque não está escrito o nome da rua no lugar certo. Parece detalhe pequeno, é de custo baixo, mas é preciso que seja feito isso para facilitar o trabalho da polícia. Agora, mais do que isso, o mais importante de tudo em segurança pública é fazer a prevenção. E prevenção, a gente tem um monte de programas, inclusive da própria polícia, tem o PROERD, você pode fazer atividade de cultura que envolvam as pessoas em atividades sadias. Nós podemos fazer, e a tal da aula em tempo integral, a escola em tempo integral, que é fundamental para você garantir que as crianças de hoje serão encaminhadas por bom caminho e não se desviarão para atividades ilícitas no futuro. A aula em tempo integral, eu sou encantado com isso, porque acho que é a forma que tem de suprir a necessidade que os pais e mães têm de poder sair de casa e deixar o filho no local seguro, garantido que vai ter uma educação de qualidade e a criança aprendendo ler e escrever, mais do que isso, aprendendo procedimentos de convivência em grupo e aprendendo técnicas de esporte, técnicas culturais de um modo geral. Que vai ter mais 26 segundos ainda. Mas tá bom, vamos passar para outra. Tá, ok, vamos seguindo então para o quinto e último tema, que é sobre saúde pública. Todos os dias recebemos ligações de pessoas delegando, junto à nossa redação de jornalismo, candidatos que problemas em alguns serviços da saúde pública de patrocínio, ora falta de medicamento, ora falta de médico nas UBSs e o pior, na maioria das vezes, sem que houvesse um comunicado prévio. Outra reclamação constante é a limitação de atendimento nas UBSs, apenas 12 ou 13 fichas no máximo para atendimento. No pronto-socorro, um grande número de pessoas em um local sem estrutura e, consequentemente, filas e horas de espera por atendimento. Candidatos, se eleitos forem os senhores aí, o que pretendem fazer para, pelo menos, dar uma condição mais digna de atendimento à população patrocinense? Pois é, Zé, a saúde é um negócio, eu não sei dizer a dimensão que tem a importância da saúde. A gente sabe que nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, para viver, nós precisamos de ter pelo menos uma saúde em dia, um tratamento, um acompanhamento, né, da saúde com qualidade. Nós precisamos de ter um emprego garantido, um emprego de qualidade também, que dê pra gente, cuja remuneração dá para a gente viver, e precisamos ter uma casa para morar. Então a saúde faz parte desse tripé importante que o poder público tem que preocupar frequentemente para garantir que as pessoas tenham acesso a ela. Eu vejo falar, e nós todos do município vemos uma discussão longa aí, 1 ano, 2 anos, sobre pronto-socorro, precisa melhorar o pronto-socorro, precisa de, tem um recurso, não tem recurso, vê isso, aquilo. Eu acho que essa discussão até fica meio vergonhosa para nós. Essas coisas têm que acontecer rapidamente. Nós não podemos chegar no pronto-socorro e ver uma pessoa sentindo dor, esperar 3, 4 horas para ser atendida. Pronto-socorro é para chegar e ser atendido imediatamente. Mas chegar, sentar numa cadeira muito dura, num ambiente quente, quer dizer, às vezes não tem nenhuma água para beber, fácil. Então, a gente sabe que tem que humanizar o pronto-socorro. A pessoa que está doente, o seu acompanhante, tem que estar num ambiente mais agradável possível para diminuir, ou minimizar aquela dor, aquela dificuldade que a pessoa está passando naquele momento. Mas por que não se faz isso? Por que nós não temos um pronto-socorro funcionando aí? Aí nós vamos aprofundar um pouco, tem briga do deputado com o prefeito, discussão disso, código de prestígio político. Tá? Poxa, essa coisa tem que acabar, nós temos que trabalhar todo mundo unido para o patrocínio. Se eleitos formos, eu e Maria Elisa, nós vamos procurar os deputados, nosso estadual, federal, o governador, e fazer uma parceria conjunta para atendermos não só a saúde, mas o município como todo. Todo mundo tem que trabalhar para o município. Nós temos que tirar essas vaidades políticas
de lado, nós temos que trabalhar para o município assim, independente da ideologia do partido político cada um que estiver ocupando esses cargos. Nós sabemos que os funcionários da saúde são muito empenhados, a gente anda por aí nos postos, mesmo no pronto-socorro, onde você vai, os funcionários da saúde são muito dedicados, eles tentam fazer o melhor e às vezes não tem a condição mínima, que é aí que você citou, que as pessoas reclamam que falta até material, às vezes, para trabalhar. Então, a base está pronta, que é um funcionalismo dedicado e pronto para poder agir. Nós temos que melhorar a questão da gestão da saúde, melhorar o jeito de fazer essas coisas aí. Nós temos já, em conversa com o governador, conversado sobre a instalação do hospital regional aqui, que já é um projeto antigo que tem de Patrocínio aqui, e ele está disposto a nos ajudar nesse processo, instalando um hospital regional e um pronto-socorro que dê qualidade para as pessoas de atendimento, tanto na sua rapidez, na sua velocidade, quanto no ambiente de espera que tem nesse pronto-socorro. Obviamente que nós temos que ter médico à disposição, em quantidade também, e com qualidade suficiente, para as pessoas serem bem atendidas. Então, espaço físico importante, um hospital regional de dimensão grande, inclusive para atender o SAMU, que é um programa que está em implantação, que está chegando para nós, não demora, que vai trazer gente da região toda para poder ser atendido aqui em Patrocínio. Esse hospital vai ter essa função de atender a região e a própria cidade de Patrocínio, o município todo, e mais, anexo a ele, instalar o pronto-socorro, que o pronto-socorro tem que ser criado, instalado junto com o hospital, porque quem é atendido na emergência agora pode ter que ir para uma UTI rapidamente, pode ter que ir para um atendimento complementar dentro do hospital. Eu acho que nós temos que dar atenção à saúde, como eu disse anteriormente, na dimensão que ela tem. É prioridade absoluta cuidar da saúde. Nós temos que conversar com os profissionais da saúde para poder dar sugestões com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal que trabalha nos postos de saúde. Nós temos que conversar com a população e dar andamento num projeto cotidiano de ajuste do funcionamento da saúde com qualidade. Não podemos ficar sujeitando a pessoa doente ter que esperar. E a cirurgia? Você já viu como é que é a cirurgia, Zé? Tem gente que espera 3, 4, 5 anos para poder fazer uma cirurgia de fêmur. Então isso não pode acontecer. Você acha que se a pessoa não tivesse dinheiro, ela não ia lá pagar a cirurgia rapidamente? Porque quem tem dinheiro tem direito a isso, e quem não tem, que precisa do SUS, tem que esperar esse tempo todo. Então é necessário agilizar essas coisas. E só resolve conversando com as pessoas, conversando com os profissionais, reorganizando esse trabalho todinho, porque dinheiro tem. Nós temos mais de 30% do orçamento do município que é gasto com saúde. Então, dinheiro tem. O negócio é melhorar a gestão. Muito bem, vamos então em frente. Agora já passamos ao item de... Os senhores candidatos têm 5 minutos para suas considerações finais. Pois é, eu vou até deixar para o Maria Elisa dizer umas palavrinhas para a população. Você quer dizer, Maria Elisa, mais um pouco? Claro, tá? Claro. Eu deixo, se você quiser, nós dividimos o tempo aqui. Pode, Zé? Ok. Então, eu queria enfatizar as respostas do Fausto. Ele falou com bastante propriedade, bastante conhecimento e demonstrando bastante segurança. Isso significa que a população poderá ficar tranquila com relação aos nossos procedimentos, à nossa gestão no município. Com relação à saúde, eu queria conversar um pouco com os ouvintes. Em primeiro lugar, parabenizar os profissionais da saúde, porque são guerreiros, são pessoas competentes, trabalhadoras e que merecem o nosso respeito e da população. Eles trabalham com bastante dificuldade, a gente sabe disso, porque falta gestão para eles. Então, nós queremos dar essa tranquilidade, dizer que nós estamos do lado deles e vamos melhorar as condições de trabalho e fazer uma gestão mais acentuada para que isso possa estar acontecendo. Com relação à zona rural, é muito importante também a gente falar enfatizar mais um pouco, porque eu frequento bastante a zona rural e vejo as coisas como andam por aí. Muitas vezes você precisa fazer uma estrada para dar acesso ao produtor para que ele faça o transbordo de sua produção para trazer o seu alimento para a cidade. Você imagina, ele produz, ele luta, ele produz com sacrifício, com dificuldade. Quando chega na hora de transportar o seu produto para que ele vá aferir a sua receita para pagar os seus compromissos, ele tem que esperar a boa vontade para poder fazer a estrada, arrumar um buraco, uma coisa pequena, mas tem que esperar, porque a máquina hoje é isso, mas se você pagar o óleo diesel, a gente manda. Quer dizer, é uns absurdos que isso não vai poder acontecer jamais. Nós temos que manter nossas estradas, os sinais impecáveis, para serem trafegadas para qualquer tipo de caminhão. Hoje trafega por aí esses caminhões trucados, essas carretas descarregando adubo, calcário,
e não tem acesso. O cara, às vezes, para chegar aqui em Salitre, ele tem que dar a volta lá em Belo Horizonte, quer dizer, é um absurdo, acaba ficando mais caro. Então nós queremos deixar essa tranquilidade. E na zona urbana também, eu só queria deixar claro que nós vamos dar uma atenção muito especial, inclusive na parte de paisagismo também, porque a nossa cidade ela é maravilhosa, ela é linda. E falta um pouquinho de carinho, um tratamento especial, porque não custa nada. Quando você está na cidade, quando você chega na cidade, você vê a entrada da cidade, você já imagina o que tem lá para frente. Pois é, Zé, eu queria só complementar e dizer o seguinte: nós estamos muito animados, empolgados dentro da iminência de a gente poder sermos prefeito e vice-prefeito de Patrocínio. Nós vamos administrar com certeza, sabemos que a política está muito desgastada, mas quem estraga a política são os políticos. Nós necessitamos de uma política sadia, é isso que nós queremos fazer, eu e o Maria Elisa queremos fazer. Política do bem. O que é política do bem? Com transparência, chamando a população para conversar, abrir a porta da prefeitura, pelo menos um dia por semana, para as pessoas conversarem com o prefeito, visitar os bairros frequentemente, prefeito, vice-prefeito, incentivar os vereadores a fazer isso, para que a gente possa ouvir a população de forma sistemática. Nós vamos consultar os funcionários públicos, nós temos um quadro de funcionário, inclusive já feito seleção, já fizeram concurso público, pessoal muito interessado em resolver os problemas do município e que às vezes falta um apoio mínimo, uma conversa direta. Vamos abrir a porta do gabinete do prefeito também para conversar com os funcionários, com os seus representantes, tanto no nível da administração cotidiana, quer dizer, conversar com os grupos de funcionários da área A, B, C, mas também através dos sindicatos dos funcionários. Nós temos que valorizar os funcionários, que têm que estar sempre animados, que eles são servidores nossos, do povo de Patrocínio, e eles terem sempre essa consciência e fazer sempre melhor, que a vontade eles têm, nós temos que dar condição de fazer. Então eu acho que essa animação que nós temos, com a equipe que tem na prefeitura, com a população de Patrocínio sendo envolvida nesse debate, nesse diálogo permanente, não só agora na véspera da eleição, que é muito comum o pessoal procurar os eleitores agora, depois esquece deles, depois estão lá, pode ser que vamos montar uma estrutura de relação direta com a população de Patrocínio para conversar o que tem que ser feito. Quem sabe o que tem que ser feito é a população. Prefeito, vice e os gestores da prefeitura têm que só juntar isso e botar em execução. Planejar adequadamente, com qualidade de planejamento, para que as pessoas saibam o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quem vai ser feito. E poder cobrar essa feitura, essa realização das coisas na prefeitura. Também agradecemos os senhores candidatos pela presença e amanhã às 10 horas receberemos aqui no programa o candidato da Prefeitura de Patrocínio pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Roberto Queiroz do Nascimento. Muito obrigado aos senhores, um bom dia, um abraço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, 10 horas. O seu candidato na Difusora. Todos os detalhes com um time forte e com a credibilidade do nosso jornalismo para levar até você, ouvinte, tudo o que diz respeito ao exercício da democracia em Patrocínio. Compare, vote, confirme. Difusora, a número 1 também nas eleições. Tá ligado? Tá informado.